O nosso próximo convidado é reconhecido por ser um dos mais extraordinários pesquisadores do tema UFO, da busca pela verdade sobre a presença extraterrestre aqui no planeta Terra. Eu falo do editor da revista UFO, Ademar José Gevaert. Mas não é sobre esse tema que ele vai falar, e sim sobre como é empreender em uma área que sequer é reconhecida por grande parte da ciência ou de outras pessoas aqui no planeta Terra nesse momento. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, as dificuldades de se empreender, editando a revista mais antiga e mais importante da atualidade no mundo, a revista UFO. Com vocês, a apresentação do pesquisador e do editor Ademar José Gevaert. Olá a todos, meu nome é Ademar José Gevaert, conhecido como AJ Gevaert, e é uma satisfação me juntar a vocês nessa Conferência Global 21 Minutos, que é uma iniciativa muito diferente do que vocês estão habituados, que contempla inúmeros assuntos que promovem o crescimento individual e coletivo de todos nós que estamos empenhados em ver esse mundo se transformar em algo melhor. A minha área de atuação é a ufologia, a pesquisa científica dos discos voadores. É algo que eu faço desde pequeno. Atualmente com 53 anos, eu contemplo aí 40 anos de atividade nessa área em pesquisas. Mas eu não estou aqui para falar disso hoje. Hoje eu estou aqui a convite do organizador desse evento para falar sobre empreendedorismo nessa área. É possível fazer alguma coisa dentro da ufologia? Se fosse simples, talvez houvessem inúmeras revistas, talvez houvessem inúmeras iniciativas em todo o mundo para pesquisar e para levar o conhecimento sobre esse assunto à sociedade. Não há tantas oportunidades, mas há sim oportunidades para aqueles que desejam se envolver com esse tema e fazê-lo dentro de uma proposta honesta, sincera. Tanto que eu edito uma publicação que eu mesmo criei aos 20 anos de idade, chamada Revista UFO. Eu abandonei uma carreira que não era grandemente promissora de professor de Química Orgânica e de Inglês para me lançar na área editorial. Nós estamos falando de algo que aconteceu em 1984 para 85. Completamente diferente da época que nós vivemos hoje. Naquela época, para você ter uma ideia, quando eu comecei a revista, não havia nem sequer computador. Toda a publicação era feita com máquina de escrever, com os métodos mais rudimentares, que hoje não podem nem ser descritos, porque não há parâmetros de comparação. Mas fiz isso porque, primeiro, como um pesquisador desse assunto, muito interessado, envolvido, apaixonado por isso, eu tinha vontade de me dedicar somente a isso. Eu precisava encontrar alguma coisa da qual eu pudesse viver. Como professor de Química e de Inglês, eu tinha que dar aula em 5 colégios em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu não tinha tempo para fazer ufologia. Eu queria ser um ufólogo em tempo integral. Eu queria fazer todas as fases do processo da investigação ufológica. Eu queria adquirir informação, canalizar essa informação, legitimar essa informação e, por fim, oferecer essa informação para a sociedade. Claro que para tudo isso teve que ser montada uma estrutura, e essa estrutura foi montada. E aos poucos, sem nenhum conhecimento técnico de como produzir uma revista, a UFO foi saindo. Por quê? Porque se há uma paixão, um interesse, e eu diria até uma devoção por algo, seja ufologia, seja minhocologia, qualquer coisa, a pessoa que está dentro desse processo, ela vence os obstáculos e ela vai em frente. E eu até digo que os obstáculos que eu encontrei foram, na verdade, assim, desafios muito complexos. Imaginem vocês fazer uma publicação sobre discos voadores no Brasil há 30 anos atrás, numa cidade fora do eixo Rio-São Paulo, ou seja, em Campo Grande, e tentar emplacar, colocar essa publicação à venda nas bancas de todo o Brasil. Não foi nada fácil.
Foram inúmeras noites sem dormir, trabalho árduo, tanto que a revista UFO, nesses 30 anos, quebrou, faliu 4 vezes. Mas a obstinação, o detalhismo que eu havia montado em cima da estrutura da revista UFO, que já era um projeto em andamento, jamais me impediu de continuar. Eu caía, mas me levantava. Eu caía, mas me levantava. E cada vez que eu me levantava com maior força, eu me levantava com maior convicção de que eu consigo chegar aonde eu quero. E o meu propósito é o propósito de todos os pesquisadores de discos voadores que eu conheço, sérios. Compartilhar a informação adquirida, canalizada e legitimada com outras pessoas, com um público. No caso, os leitores da revista UFO, que são membros de todas as faixas da sociedade, de todas as profissões, de todas as religiões, de todos os graus de cultura, enfim, todo tipo de pessoa. A revista UFO tem leitores de todos os tipos. E o processo todo se baseava nesse tripé de obtenção da informação, sua legitimação e seu compartilhamento. Aos poucos, as ideias foram surgindo, não apenas minhas, embora eu fosse sempre uma usina de ideias, mas as ideias, às vezes, eram oferecidas por parceiros, por amigos, por companheiros, que traziam uma noção diferente de como lidar com as coisas. E assim nós fomos incorporando, plano após plano, vendo o que funcionava e o que não funcionava. Aos poucos, a revista UFO, de tombo em tombo, ficou literalmente em pé. Isso aconteceu há 15 anos atrás e não se derrubou mais. Há 15 anos atrás, a revista UFO adquiriu uma periodicidade rigorosamente mensal e nunca mais fugiu disso. Hoje, a revista UFO, eu tenho a maior satisfação, alegria, um grande orgulho de dizer que eu e minha equipe, hoje 400 pessoas, fizemos da revista UFO a publicação de ufologia mais antiga em circulação no planeta Terra. E é possível que no universo também, porque eu duvido que existam revistas sobre discos voadores em outros planetas. Concorda? Então a revista UFO é automaticamente a revista, a publicação mais antiga, de maior longevidade sobre ufologia que existe na história. Agora tem um detalhe que muita gente nunca percebeu, mesmo quem conhece a revista UFO. Ela não tem publicidades nas suas páginas. Ora, você vai a uma banca de revistas, você compra qualquer publicação. Por exemplo, você pega uma revista como a Veja, 2/3 das páginas são dedicadas a anúncios publicitários, 1/3 matéria, conteúdo. Isso que paga papel, gráfica, transporte, equipamentos, funcionários, publicidade. E a UFO não tem publicidade. A UFO vive da sua vendagem. Ela tem que vender na banca, porque ela não tem quem a banca. Ela tem que vender na banca para que entre recurso, para que a gente possa continuar o movimento de produção da revista. Claro que isso é difícil. A revista em si, ela dá um empate técnico, o que já está muito bom, porque ainda assim nós conseguimos chegar à sociedade. E chegando a ela, nós colocamos outros produtos no mercado, que aqui, ali, lá, trazem recursos que viabilizam mais pesquisas, pagamento de funcionários, despesas burocráticas, aluguel, impostos, etc. Então nós desenvolvemos, bem no início até da produção da revista, uma linha de livros próprios da ufologia brasileira, de autores selecionados, e esses livros são chamados de coleção Biblioteca UFO. Está agora no número 30. Produzir livro no Brasil é muito complicado também. Chegar nas editoras é difícil. Chegar nas livrarias é ainda mais difícil. Mas conseguimos sobreviver fazendo a venda direta dos livros para o público que se interessa por ele. Então nós estamos sempre usando o nosso termômetro social para ver que tipo de assunto as pessoas têm hoje na sua mente como grande interesse.
Então aí surgem objetos submarinos não identificados, caso Varginha, aí surgem UFOs e a conexão com armas nucleares, enfim, temas de qualidade, sempre pautados por esse princípio. E agora, dentro dessa semana, acabamos de lançar mais uma publicação de um autor americano chamado Nicholas Redfern, que é sobre a história dos homens de negro, que ainda é um tema desconhecido dos leitores da revista UFO, ou pouco conhecido, que precisa ser aperfeiçoado. Também, ao longo do processo de edição da revista UFO, além dos livros, nós lançamos, já há 15 anos atrás, a coleção Videoteca UFO, que no início era de vídeos em VHS e hoje são de DVD. E nós temos mais de 150 títulos. É o maior acervo de ufologia num único local do mundo. Imaginem vocês. Como que nós chegamos a isso? Sempre pautados pela obstinação, pautados pela essa paixão, pautados pela ideia de que empreender nessa área pode não dar muito lucro, e aliás, às vezes nem dá um sequer, mas é algo que dá uma imensa satisfação e que tem um papel social enorme, porque nós conseguimos chegar a um público que tem na revista UFO a sua referência. Eu vejo as mensagens que recebo de pessoas que não apenas parabenizam a equipe que produz a revista, mas agradecem a equipe que produz a revista por fazer esse trabalho. São mensagens muito bonitas que nos chegam por e-mail, que nos chegam pelo Facebook, que nós ouvimos das pessoas onde quer que possamos ir. São pessoas agradecidas por esse trabalho, porque tiveram uma formação dentro da questão ufológica, da realidade, da presença extraterrestre no nosso planeta, calçada nos alicerces construídos, e sobre eles essa casa construída de muitos andares pela revista UFO. Isso é motivo de orgulho, mas também é motivo de muita responsabilidade. E esse é outro ponto-chave no processo de empreendedorismo numa área tão complexa quanto a ufologia. Você tem que ter responsabilidade com o que você está produzindo, porque você, a partir de um certo tempo de duração das suas atividades, passa a ser um formador de opinião. Isso não sou eu, Ademar José de Vaer. Isso são os membros da equipe UFO, conselheiros especiais, coeditores, consultores, tradutores, correspondentes internacionais, enfim, uma network que nós estabelecemos no Brasil inteiro e em hoje cerca de 50 países. E pelo processo de seleção natural, daquele material e daquelas pessoas que estão realizando um bom trabalho, nós fomos aos poucos praticando o peneiramento das fontes de informação que abastecem a revista UFO e o seu site. E hoje temos essas fontes de informação profundamente reconhecidas no mundo, abalizadas como as melhores. É isso que nós produzimos, é isso que nós trazemos de fora para cá, nós levamos daqui para o exterior e que tudo acaba caindo na comunidade ufológica. Revistas, sites, livros, DVDs, tudo isso aqui no exterior acaba refletindo na comunidade ufológica em particular, mas na sociedade global de maneira geral, como algo que constrói informação, constrói caráteres, constrói planos de vida. Isso a gente vê muito, de forma bastante interessante e gratificante, quando encontramos adolescentes de 12, 14 anos, ou jovens de 15, 16, que nos escrevem e falam: puxa, eu quero ser ufólogo. Como é que eu faço para ser ufólogo? Onde que eu posso me matricular? Eu quero ter uma carteirinha de ufólogo, eu quero ter um diploma, eu quero aprender, eu quero estar com a revista UFO, eu quero fazer parte da UFO. Inclusive profissionais já graduados que se oferecem para trabalhar voluntariamente para a revista UFO, para terem acesso a esse núcleo
de atividades desempenhadas pela revista. Hoje, tais atividades contemplam também algumas séries de eventos. Nós já fazemos há 7 anos o Fórum Mundial de Ufologia. Está no número 7, ocorre em dezembro desse ano, em Foz do Iguaçu. É um evento pluritemático sobre o assunto. Nós trazemos conferencistas de inúmeros países que vêm até aqui, selecionados a dedo pela diretoria da revista UFO, sob minha coordenação, porque tem que ser pessoas que tenham um conteúdo que levem ao entendimento maior da questão ufológica. Chovendo molhado, nós não fazemos. Nós temos que sempre apresentar algo que some. E trazemos as pessoas que são capazes de somar, de onde quer que elas venham. Apresentamos esse evento na forma de 4 dias de conferências, workshop, etc. e tal. E o resultado tem sido cada dia mais positivo. Esse evento já está caminhando para uma audiência de 600 pessoas. E ele substancia, ele materializa os planos que a revista UFO tem. E assim ele apoia a série de livros e DVDs e tudo junto se fortalece e cresce. Outro evento que surgiu do que no início algumas pessoas, até mesmo dentro da comunidade, chamavam assim de um devaneio, acabou dando muito certo, que é o Fórum Mundial de Contatados. Contatados são pessoas que estiveram frente a frente com naves ou seres extraterrestres, ou estiveram dentro das naves, ou dentro das naves, dentro da nave elas foram levadas para outros planetas. Sim, isso acontece, e muito. Abduzidos, por exemplo, pessoas levadas para bordo de UFOs, são milhões em todo o mundo. Mas a maioria deles, 90 e tantos % deles, simplesmente não sabem da sua condição. Tudo bem. Esse evento serve para alertar a sociedade, de uma maneira ainda mais direta do que o outro evento, de como nós podemos fazer a distinção de uma ufologia científica, metodológica, para uma ufologia mais interativa com a sociedade. Porque apresentando no Fórum Mundial de Contatados pessoas que tiveram experiências próprias, que vão lá e relatam, essas pessoas acabam despertando no público e, consequentemente, na sociedade, e, portanto, fechando o ciclo, ou ampliando o ciclo, não fechando, nós fazemos com que mais pessoas estejam cientes da sua condição de abduzidos, de contatados, ou pelo menos abertos a essa possibilidade. E com isso nós chegamos, por consequência, a uma ampliação na consciência da existência de outras formas de vida, convivendo pacífica, harmoniosa e muitas vezes intensamente com a nossa sociedade planetária. Esse é outro evento que nós fazemos. O último da série, que ocorreu em junho desse ano em Porto Alegre, conseguiu acolher um público de 700 pessoas. Isso são números que nós não víamos na ufologia do Brasil antes e que raramente vemos em outros países. São números expressivos que indicam que nós estamos no caminho certo. Então a nossa busca está sendo premiada com o sucesso e com o reconhecimento. E aí eu penso, quando eu enfrentei aquelas enormes dificuldades lá atrás, 30 anos atrás, quando não havia computador para fazer a revista UFO, quando o processo era à base de fotolito, uma coisa arcaica, hoje as pessoas não têm ideia do que seja isso. Nós fazíamos isso muitas vezes debaixo de chuva, muitas vezes debaixo de dificuldades, muitas vezes você tem um centavo no banco, mas não desistimos. Porque eu sempre tive em mente uma expressão que foi cunhada justamente por um contatado chamado George Adamski, de descendência polonesa, mas que vivia nos Estados Unidos, nos anos 50, e é uma das primeiras pessoas do mundo a dizer ter tido contato com seres extraterrestres. É um caso bastante polêmico, mas o que importa é que ele abriu as mentes das pessoas daquela época para essa possibilidade. E ele dizia, e eu tomo para mim essas palavras, o segredo do êxito está na constância e na pureza do propósito. Empreender em ufologia, como em qualquer outra área, é possível. É possível desde que você
tenha verdadeira determinação, você se acerque das pessoas certas, que comunguem com você os mesmos objetivos, da mesma paixão, e nunca perca, com todo respeito pela palavra, o tesão por aquilo que você faz. Fazendo assim, o sucesso é garantido. Pode demorar 10, 20, 30 anos, mas chega. E quando chega, provoca uma sensação de profunda alegria e satisfação em quem faz e em quem se beneficia desse trabalho. No caso, os leitores da revista UFO, os participantes dos nossos eventos, as pessoas que giram em torno dessa atividade. Empreender em ufologia é possível, como empreender em qualquer outra área, desde que nunca se perca a esperança de fazer coisas sempre melhores. Tá certo? Muito obrigado. O meu site é www.ufo.com.br e eu estou à disposição de todos para responder e-mails que podem ser enviados através deste site. É uma grande alegria ter tido a oportunidade de participar desse evento inédito, inovador, e deixar aqui essas poucas palavras. Até lá.